seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos iniciando a nossa participação no Congresso de Acessibilidade 2015. Antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência de vocês à minha palestra, espero que ajude um pouquinho do bate-papo que nós vamos ter hoje. Queria agradecer o convite honroso que eu recebi da Dolores. Para mim é muito gratificante poder participar de uma iniciativa dela, né, que é uma pessoa que batalha tanto em prol de causas tão importantes e sabe que pode contar com a gente sempre. Desde sempre a gente trabalha com tecnologia, mas tem uma preocupação social. Eu acho muito importante que a gente possa tentar transformar a vida de pessoas que tenham necessidades especiais ou algum tipo de deficiência com tecnologia. É muito viável, muito legal isso, e eu queria ao longo do nosso papo hoje comentar um pouco com vocês. Eu recebi um vídeo há pouco tempo, eu queria abrir essa nossa conversa mostrando esse vídeo. Imagine como seria se a gente tivesse papéis trocados, né? Pessoas com deficiência fossem a maioria. Olha só. Uma mulher caminha perdida no meio de uma multidão de cadeirantes, indo e vindo. Uma mulher entra num prédio cheio de pessoas com deficiência, trabalhando e transitando, e se dirige ao balcão de atendimento. Fala com o atendente, que responde em língua brasileira de sinais. Ela não entende nada e sorri sem graça. Uma cidade repleta de pessoas com deficiência, atravessando ruas, se comunicando, trabalhando, namorando, etc. Uma mulher tenta ler um livro em braille. Viram que bacana? Eu queria começar falando com vocês então sobre transformação. A gente teve nos últimos 50 anos aí muito mais mudanças do que em toda a história da humanidade. E vocês sabem que a tecnologia é uma das principais responsáveis aqui. São inúmeras ferramentas e facilidades, possibilidades que a tecnologia nos traz. Então eu queria comentar um pouco com vocês, antes de mais nada, sobre os números, né, que nós temos hoje em dia. Olha só. Hoje são mais de 45 milhões de brasileiros que declaram ter algum tipo de deficiência e 2,5 milhões nesse universo aí têm idade entre 4 e 17 anos. Quer dizer, a gente tem um mercado maravilhoso aí, pensando enquanto negócio, empresa, empregabilidade, um mercado para trabalhar e um mercado para consumir também, que é muito importante. Para vocês terem uma ideia, hoje por volta de 18% dos internautas, eles têm algum tipo de deficiência, mas na verdade tem um poder intelectual enorme, um poder
poder de influência muito grande e cada vez mais estão conectados também. E é muito importante a gente entender que a TI, né, a tecnologia nas empresas, a corporativa, ela tem que se transformar também para ajudar a receber melhor, de maneira mais adaptável, essas pessoas que têm essas necessidades que são diferenciadas. Então a gente precisa entender como é que isso evolui. Para poder ter boas ferramentas, tem 3 passos importantes. Primeiro é a transformação da TI como ela é hoje, já está acontecendo muito fortemente isso no mercado. Em segundo lugar, a gente tem a inovação como foco, né? E por isso é importante que o C-Level, né, as pessoas que estão aí no boarding ou no grupo de gestores, grupo executivo, enfim, das diversas empresas, eles estejam envolvidos nessa questão, para ter um foco voltado estratégico mesmo para a inovação. E só a partir daí a gente consegue então uma melhora aí de processos com ferramentas que trazem uma acessibilidade efetiva para que as pessoas que trabalhem nas empresas possam ter a TI apoiando aí o seu dia a dia para que seja cada vez melhor e com isso trazer mais produtividade em cima da tecnologia que vai estar sempre apoiando. O uso da tecnologia por pessoas com deficiência, ele está diretamente ligado às tecnologias assistivas ou adaptativas, porque na verdade existem tecnologias que já são desenvolvidas para esse fim, mas algumas não foram e podem ser adaptadas também. É muito importante a gente entender um princípio básico aqui. Tecnologias assistivas ou adaptativas, elas são recursos de fato, né, usados para reduzir as desvantagens na interação das pessoas com deficiência com o ambiente onde vivem ou onde trabalham. Outro ponto importante também é a gente perseguir sempre a melhor solução. Então, a autonomia nas suas atividades ela vai estar diretamente ligada à escolha adequada dos recursos tecnológicos para que você tenha o melhor proveito e seja mais produtivo também. Para você mesmo, no seu dia a dia aí, e para a empresa onde você trabalhar. E um ponto importante é sim o foco, né? O foco sempre é a informação, o acesso à informação, levar da maneira mais prática, mais fácil e mais rápida o acesso a qualquer tipo de informação útil ali no trabalho da pessoa. Lembrando que a gente deve considerar não apenas os dispositivos eletrônicos, mas também sites que sejam desenvolvidos de uma maneira útil, que tenham um conteúdo agradável, interessante, que possa de fato ser útil, blogs interessantes também, treinamento adequado, voltado especificamente para as pessoas que têm necessidades e lembrando que no caso de pessoas com deficiência, são diversos tipos de necessidades, né? Os treinamentos têm que acompanhar também essa linha. E tecnologias móveis, que é o ponto principal do nosso papo hoje aqui. O mundo está migrando para o universo da tecnologia móvel e é muito bom para quem tem deficiência, porque isso vai estar trazendo inúmeras vantagens e novas oportunidades de trabalho também, porque se adapta cada vez mais à pessoa, né? Então, via mobilidade, a gente tem muitas oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. E as corporações têm um papel muito importante nessa transformação. Por exemplo, quando for desenvolver um site, a empresa, a corporação, ela tem que ter uma preocupação sempre em seguir normas de acessibilidade, para que a gente tenha uma navegação tranquila por conta de qualquer pessoa, inclusive quem tem algum tipo de deficiência. Outro ponto bastante forte, né, importante aqui, é a questão das redes sociais muito usadas hoje e com recursos de acessibilidade, especificamente recursos de comunicação nas redes. As redes têm um foco muito grande na comunicação e a gente tem que ter recursos para permitir a acessibilidade nessa comunicação também. Mobilizar o conteúdo web é o terceiro grande ponto aqui, porque desenvolver conteúdo para a web, que é o universo lógico em cima da internet, que é física, né? A web é um ambiente muito bacana onde permite tudo acontecer, mas a gente tinha um padrão de desenvolvimento que não atendia a acessibilidade. A própria navegabilidade nos sites era muito complicada para muitas pessoas que têm algumas deficiências aí, especialmente quem tem deficiências motoras. Então a gente precisa trabalhar agora os conceitos de mobilização dos sites, né, de conteúdo de maneira geral aí. E outro ponto importante é definir e implementar regras para acessibilidade nos materiais desenvolvidos em produtos de escritório. Por volta de 96%, 97% do tempo que a gente está ali trabalhando, né, usando de um computador para trabalhar, a gente usa 3 pilares importantes. Planilhas eletrônicas, editores de texto e bancos de dados locais. E existem formas de a gente criar acessibilidade, né, permitir acessibilidade para esses 3 ambientes principais aí, o que é importante ser seguido pela empresa sempre.
Eu queria aproveitar e comentar com vocês um pouquinho sobre a tecnologia móvel e o apoio, né, que a gente pode dar e acessibilidade com ela, e também sobre nomofobia, que é um tema que todo mundo está comentando muito. A mobilidade, ela domina hoje o mundo, né, pessoal? A gente sabe disso. Smartphones trouxeram essa grande onda, os tablets estão firmando isso, e cada vez mais a gente poder ter acesso à internet e poder se comunicar em qualquer lugar, em qualquer situação, fica mais importante e está cada vez mais viável também. Preços baixando, muitas pessoas aderindo, então isso é muito legal. Agora tem um ponto que eu acho que a gente precisa sempre considerar, que é os 4 pilares, conhecer os 4 pilares para onde a gente está migrando a questão do cliente. O que é o cliente, né? São os tipos de equipamento que vão estar permitindo essa interação. Então a gente, num tempo muito curto, vai estar focado em 4 grandes tipos de clientes, né? Os equipamentos fixos, os portáteis, os especiais e os móveis. Então a gente tem que ter um foco sempre de tecnologia voltado especialmente para a mobilidade. A gente sabe que muita gente está se aproximando cada vez mais da tecnologia, mas com isso e com tantas facilidades, a gente sabe que pode ter também um problema aí, que é um tema que todo mundo discute muito, que é a nomofobia, e eu queria comentar um pouquinho com vocês. Nomo vem de no mobile, né? A fobia que eu posso ter se eu estiver sem um equipamento móvel perto de mim ali. E a gente sabe que a questão básica da nomofobia, ela está voltada para o consumo exacerbado de informações. Né? Aquela coisa de ter que estar sempre olhando mensagem, e-mail, SMS, redes sociais, enfim. A comunicação, a gente procurar muito por essa comunicação, muito mais do que a gente fazia antes, e também não sei se precisa tanto, né? Então eu queria deixar um alerta para vocês, falando um pouquinho de nomofobia. Vocês sabem que teve uma pesquisa agora, no finalzinho de novembro, bastante recente, que mostra alguns números que eu achei interessantes trazer para vocês. Olha só. Em primeiro lugar, é o consumo exacerbado mesmo, né? Hoje a gente consome o equivalente a 175 jornais por dia, em média, que é 5 vezes maior do que se consumia 5 anos atrás. Vocês imaginem quanta informação que a gente não necessita e que está nesse meio também, né? Com relação ao consumo, os jovens entre 18 e 24 anos, eles são os que mais acessam os ambientes móveis, né, os equipamentos, então por volta de 100 vezes por dia. Imagina isso, né? Que loucura saber que a gente vai 100 vezes num smartphone, num tablet, para poder consumir informação. Com relação ao gênero, as mulheres elas acessam por volta de 89 vezes por dia e os homens 69 vezes por dia o seu equipamento móvel ali, que se explica também porque o homem é um pouco mais prático na questão da mobilidade. A mulher ela tem uma tendência também emocional muito importante, muito legal, né? Então ela pode usar mais a questão das redes sociais para uma comunicação que não seja tão profissional, tão dirigida, enfim, falar mais com os amigos, essas coisas. Os homens têm uma tendência, os estudos mostram, né, a usar de maneira mais prática o equipamento móvel para normalmente acessar as coisas relacionadas a trabalho ou então mensagens um pouco mais profissionais e tal. Outro número importante aqui, em 62% desses acessos, as pessoas vão ao seu e-mail, né? Checar os e-mails novos, gerar novos e-mails, ver se tem alguma atividade pendente e tal. 56% para acesso a redes sociais, 57% das vezes as pessoas usam também de short messages, né? Mensagens curtas aí, WhatsApp ou então SMS com o operador, enfim. E 2 números que eu achei assim muito diferentes, palavra para vocês que eu não esperava, para mim foi uma novidade. Por volta de 57% das pessoas que têm equipamento móvel, elas acessam nos primeiros 5 minutos após acordar. E 35% das pessoas acessam imediatamente. O primeiro ato, assim que elas acordam, é acessar o equipamento móvel. Imagina só. Então, algumas dicas para saber se a gente não está com nomofobia, né? Primeiro, insegurança. Quando a gente fica muito excitado a usar, precisa se comunicar, ou então quer fugir da solidão, ou usar como algum subterfúgio dessa tecnologia, né? Segundo lugar, a relevância. O quanto a gente planeja o dia para estar conectado, né? Ou então usa aquele espaço livre ali que sobrou para ir direto a fazer uma conexão. Terceiro, a gente tem que pensar sempre na tolerância, né? Quanto a gente consegue de fato não usar de tecnologia, afinal de contas ninguém nasceu grudado com isso, não precisa disso o dia inteiro, né? E quarto, a abstinência, qual a sensação que a gente tem quando não está conectado em nenhum dispositivo. Quanto eu fico ansioso, ou então irritado, ou então de mau humor, enfim. E quinto, e que é muito importante, eu acho que é o principal ponto aqui, e um sinal muito sério, né, é quando a gente começa a ter conflitos com a vida real. Por exemplo, né, problemas de relacionamento social com os pais, entre os casais, ou então no trabalho com os amigos, enfim, é muito preocupante, tem que tomar um cuidado para que a gente não fique escravo do ambiente imóvel aí, né, pessoal? Tomar um cuidado grande com isso. Eu queria comentar com vocês sobre uma tendência muito importante, forte, né, e que pode ser muito bacana também para a questão das pessoas com deficiência no trabalho.
Existe um conceito muito forte chegando hoje em dia, que é o conceito do BYOD, né? Essa sigla vem do inglês, da frase em inglês, Bring Your Own Device. O que é isso? É traga o seu próprio equipamento para o trabalho. Então é uma tendência muito forte, está acontecendo em vários países do mundo já há algum tempo. Para vocês terem uma ideia, o que acontece é o seguinte, né? Teve o fenômeno da consumerização, quer dizer, pessoas tendo acesso direto à tecnologia, mesmo que simples ali no ambiente pessoal, elas começaram a usar de tecnologia e querer ter a mesma experiência dentro do trabalho. Então a consumerização trouxe uma experiência aí de produtividade externa à TI, né? Eu começo a ter produtividade, por exemplo, com o meu equipamento ali, especialmente na comunicação. Então o BYOD implica em você trazer o seu equipamento e usá-lo para trabalhar. Olha só, por um lado é muito bom, por outro é uma preocupação para a TI, porque tem que trabalhar as questões de política e segurança, porque são equipamentos que podem levar a informação para fora, trazer informação e configurações diversas, enfim, para dentro da empresa. Então a gente tem que ter um cuidado dos dois lados aí. E o uso de equipamentos pessoais no trabalho, especialmente para pessoas com necessidades especiais, é importante, porque geralmente esses equipamentos têm algum nível já de acessibilidade, eles são portáveis, né, tem adaptação ali, então é mais fácil já trazer aquele equipamento que você está acostumado para trabalhar, e aí cabe às empresas, a TI das empresas, é claro, identificar a melhor forma de configurar isso para ter total segurança e para ajudar sempre o compliance também. E, de fato, a gente acaba tendo uma melhoria efetiva na produtividade com acessibilidade, engajando todo mundo, inclusive as pessoas que têm alguma deficiência, o que é muito legal, uma ajuda da tecnologia aqui, que é bem bacana. Vocês sabem que eu tenho a felicidade de fazer muitas palestras, né, pessoal? O Brasil inteiro, o ano todo, e especialmente com palestras ao vivo, né, aquelas que são presenciais, uma interação muito grande da plateia, a gente tem uma aceitação muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Sabem que a gente começou a falar muito de gamificação em ambientes acadêmicos, levando essas mensagens, né, as dicas sobre gamificação, esse tipo de tecnologia para professores. A ideia é você poder desenvolver games ou então ter games que ajudam a desenvolver novos games usando na educação. Isso é bem legal. Mas eu tenho notado que de um ano e meio para cá, a gente recebe muitos convites aí pedindo para que a gente fale de gamificação nas empresas. O que acontece, na verdade, é um fenômeno aqui que pode ser muito interessante para quem tem necessidades especiais, para quem tem algum tipo de deficiência. É que as empresas estão usando a gamificação para processos internos também, de avaliação, de treinamento. Então é bem legal conhecer um pouquinho, se você pretende trabalhar com isso, ou ser treinado em algum momento já sabe o que é, e quem é de recursos humanos pode usar dessa ideia também. Eu tenho muitos documentos sobre isso, posso passar para vocês, no final vou deixar meu contato, e a gente manda para vocês muitas dicas sobre gamificação. Mas antes de mais nada, importante hoje é o conceito, para a gente começar, né? A gamificação, na verdade, é uma ferramenta focada na comunicação e na interação. Ela surgiu lá atrás, na verdade, com redes sociais e depois evoluiu com a aplicabilidade, né, que acontece todos os dias, cada vez mais. E a ideia é atribuir características de games, mas para outros ambientes e até outras áreas da empresa, como, por exemplo, marketing e vendas, onde funciona muito bem, indústria, serviços, educação, que nós falamos agora há pouco, enfim, várias áreas que podem usar do contexto da gamificação para poder desenvolver os seus profissionais, especialmente aí na coisa do dia a dia, no treinamento também. Então, um princípio importante aqui é o princípio do PBL, eu queria passar para vocês. Points, Badges e Leaderboards. O que é que significa isso? Points é um princípio dos games, né? Você acumula pontos por tarefas e vai cumprindo as etapas e tal, ou a frequência dos acessos que você tem, vai pontuando. Segundo, badges é como se fossem os distintivos nos games, né? São atribuídos por determinadas ações, tempo de conta, número de amigos, de contatos, enfim. E terceiro, leaderboards, nada mais é do que o ranking, é bem o conceito de game mesmo, né? Você vai pontuando aí, usuários com maior pontuação passam a ser reconhecidos e tal, o que é bem bacana. Mas essa brincadeira toda, ela pode ser levada muito a sério no que diz respeito ao treinamento. E a gente tem que considerar alguns pontos importantes quando no treinamento, quando tiver a aplicação da gamificação, envolver também pessoas com necessidades especiais ou com algum tipo de deficiência. Então, pontos importantes para alertar aqui. Primeiro, as métricas, o design e o comportamento, eles são diferentes na hora de compor, né, o planejamento da gamificação. A programação, as estruturas também são um pouco diferentes e, claro, tem que se respeitar sempre as limitações, porque trabalhar com gamificação com pessoas que não têm nenhuma deficiência, ou pelo menos aparente ali naquele momento,
É diferente trabalhar com pessoas que têm deficiências específicas e que precisam de um outro tipo de tratamento. Então é muito interessante a gamificação, mas ficar antenado que existem formas diferentes de fazer também. E o processo também é bastante simples, né, pessoal? Porque hoje em dia a gente pode gamificar quase tudo. Não só em treinamentos de recursos humanos ou de vendas, por exemplo, mas você pode gamificar muitas coisas. Por exemplo, eu posso gamificar um produto, eu posso gamificar uma empresa, um negócio, uma ideia, posso gamificar um site e posso gamificar, claro, um processo de negócio aí, né? Lembrando que como parte da metodologia empresarial isso é muito importante e sempre que eu tiver envolvido as pessoas com necessidades especiais, a gente tem que ter aquele toque diferenciado aí na gamificação, que é bem importante também. Eu queria comentar com vocês agora um pouquinho sobre as tendências da TI, da tecnologia nas empresas, né, para 2016, 2017, 2018, nos próximos 3 anos aí. Na verdade, o que acontece é que a gente está mudando muito, as empresas estão mudando a sua tecnologia corporativa. Grande ponto, para a gente começar, as malhas de dispositivos. O que é isso? Né? É uma forte tendência à interação entre pessoas, redes sociais, governos e empresas. Dispositivos móveis, adaptáveis, wearable devices. O que é isso? Né? São aqueles equipamentos pequenos e que a gente de alguma maneira veste, né? Como se fosse roupa mesmo. Então a gente está falando aí de relógios, de faixas, de pulseiras, enfim, e que tem alguma inteligência, né? Por menor que seja ali, computacional e que podem ajudar. Então, a gente está entrando na onda dos wearable devices muito forte. Demorou um pouquinho para começar, mas para valer mesmo, a gente está entrando agora fortemente. 2015 foi um bom ano, 2016 isso deve bombar. A internet das coisas está por trás de tudo isso. Antigamente a gente tinha internet apenas em equipamentos voltados para a computação, né? Agora a gente tem em geladeira, tem internet em fogão, tem internet em telefone, em televisão, em consoles de games, enfim. E a ideia é que a gente possa usar isso cada vez mais para os equipamentos de escritório, para poder fazer com que a internet das coisas fique ao nosso lado o tempo inteiro para garantir uma produtividade cada vez maior. Segunda grande tendência aqui, eu acho que é a experiência ambiente usuário, né? Contínua e de ambiente mesmo. Os locais estão sendo mais imersivos. Existem novas tecnologias agora para que a pessoa experimente isso. É como se ela estivesse dentro do universo da tecnologia. Por exemplo, a realidade virtual, por exemplo, a realidade aumentada, que é muito interessante para quem tem algum tipo de deficiência. Imagine você usar o seu smartphone, né, ou um tablet com um leitor de QR Code e a partir daí você, a partir de uma aplicação, você muda a aparência que você está vendo ali na frente da sua câmera e passa a ter uma interação virtual mesmo, o que é bem interessante. É muito importante a gente usar desse conceito, né, de realidade aumentada para ajudar as pessoas com deficiência. Traz mais produtividade, é muito legal. E por fim, a integração ambiente físico, virtual, eletrônico, total nesses aplicativos que estão chegando fortemente agora no mercado. Um terceiro ponto que eu acho que é diferenciado, né, é a impressão 3D, porque ela já existe há algum tempo, mas não teve tanto sucesso assim. Agora está deslanchando, né, um crescimento muito grande, porque a gente começou a usar outras áreas de atuação que são importantes. Então olha só, tendências para 2016, o uso de uma ampla gama de materiais, ligas avançadas de níquel, fibra de carbono, vidro, tinta condutora, olha que bacana isso, né? Materiais farmacêuticos e biológicos, que é o que eu acho que foi o principal ponto aqui para desenvolver ainda mais, né, o uso, a absorção dessa tecnologia e atender também demandas de profissionais com necessidades especiais. Eu rapidamente posso compor, desenhar, imprimir, né, em 3D mesmo, uma peça qualquer que possa me apoiar se eu tiver alguma necessidade motora, por exemplo. Então isso é muito bacana, barato cada vez mais e fácil. Para vocês terem uma ideia do quanto isso está crescendo, pessoal. Olha só, está previsto aí um crescimento anual de 64% para impressoras 3D até 2019, que é muita coisa, mostra que é uma tecnologia que veio para bombar mesmo nos próximos anos. Outro ponto aqui, o quarto ponto, acho que é a aprendizagem avançada de máquina, né? As redes neurais profundas indo além da computação clássica que a gente já está acostumado. Sistemas inteligentes, né, que aprendem e percebem o mundo à nossa volta e identificam o nosso perfil de consumo, de trabalho, de compra, enfim, e vão trabalhando e interagindo conosco, né, como se a gente fosse alertado de alguma informação ou por algum princípio, enfim, que a gente não esteja esperando. Imagina um equipamento te dando todas as informações, não mais porque você programa, mas porque ele sensibiliza a sua vida, né, o que está ao redor de você ali, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, e pode ajudar bastante. Um assistente pessoal de primeira aí, né. No universo de Big Data, né, com muitos dados sendo administrados,
cada vez mais a facilidade de armazenamento, processamento e tal, isso passa a ser agora vital, a gente pode usar bastante dessa tecnologia para isso. O quinto ponto aqui, eu acho que seriam os agentes, equipamentos autônomos, né, desenvolvimento de robôs e veículos. E quando eu falo em veículos, eu não estou me referindo apenas a automóveis, né, que andam sozinhos ou estacionam sozinhos, enfim, mas a veículos que podem estar tramitando dentro da sua casa ou podem estar também no escritório, facilitando, né, o seu dia a dia aí para as locomoções, para os trâmites físicos mesmo. De novo, é uma excelente oportunidade para a gente usar em conjunto em ambientes, né, que tenham pessoas com algum tipo de deficiência. A autonomia e semi-autonomia também é muito importante aqui nessa evolução, né? Foco no software porque tem um retorno muito rápido. Antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande com o hardware, continua existindo o hardware, é claro, mas a gente tem um foco muito maior a partir desse ano agora, e 2015 já foi assim, para software. É muito mais barato para as empresas, muito mais rápido de mudar, então passa a ser muito interessante e acaba ajudando bastante a gente aqui também. E eu acho que uma sexta e última que eu gostaria de citar para vocês, num nível um pouco mais avançado, mas é legal saber, a arquitetura de sistema avançado mesmo, né? A arquitetura neuromórfica traz a inteligência para a internet das coisas. Então eu queria citar dois projetos que eu acho bem interessantes, eu dei uma estudada aqui, queria que vocês dessem uma olhada, quem puder, eu acho que vale a pena. O primeiro deles é o IBM Sequoia, que é o que prova que um grande player de mercado, né? A IBM está investindo fortemente nisso. O Sequoia já é o segundo computador mais rápido hoje que existe. Imagina que bacana, você pode ter, se comparado com um cérebro que a gente tem por volta de 530 bilhões de neurônios, ele está próximo disso e ele faz agora o equivalente a 16 quatrilhões de cálculos de ponto flutuante a cada segundo. Imaginem a potência desse computador e o quanto as grandes empresas estão investindo de fato, especialmente em processamento, para que a gente tenha isso cada vez mais avançado. Estamos num momento maravilhoso, cíclico da tecnologia, onde isso está em alta e vai ajudar bastante as novidades que estão por vir aí. E um outro projeto que eu gostaria de citar para vocês é o Neurogrid da Stanford University, que é bem interessante, vale a pena conhecer. Eu vou deixar aqui para vocês o endereço para que vocês possam anotar, conhecer um pouquinho mais ou procurar na internet por Neurogrid. Vale a pena ver que legal, né, a arquitetura neuromórfica, o quanto ela está transformando de fato o dia a dia das pessoas, né? Tantas novidades bacanas que vão vir por aí nos próximos anos. E agora é o momento da gente falar um pouquinho sobre inovações com tecnologia, né? Coisas interessantes. Nosso tempo, infelizmente, não é tão grande, é um pouco curto, então eu aqui trouxe duas que eu acho que são bem interessantes para vocês conhecerem. A primeira delas é para atender essa necessidade grande que a gente tem de armazenamento e a um custo cada vez mais baixo, está surgindo no mercado e com algum atraso, era para chegar o ano passado, mas deve chegar no comecinho de 2016, é o Crystal Memory. Imagina que legal a gente ter o armazenamento em 5 dimensões, um equipamento que parece um DVD ou um CD pequenininho, né, circular, e nele você pode armazenar, usando de tecnologia com nanoestrutura e quartzo fundido, você pode armazenar até 360 terabytes. Olha só isso, que equivale a 500 mil CDs. Então imagine o quanto isso está evoluindo e barateando, né, cada vez mais próximo do mercado, do consumidor final, então ajuda bastante aí nessa questão de trabalhar muitos dados que vão se transformar em muitas informações. Então ajuda bastante. Começo vem um pouquinho mais caro, depois como tudo na tecnologia vai baixando o preço e passa a ser acessível para todo mundo. E um outro bem legal também é o Project Christine. Na verdade, é você pensar em modularidade em computadores que são desktop, voltado para pessoas que não têm um conhecimento mais profundo em tecnologia e podem passar por uma situação que precisam de mais disco, mais memória, mais processador, enfim, o sistema sinaliza e você pode trocar os componentes que dessa vez são externos. São como blocos que você vai encaixando, assim como um exoesqueleto, né? E deu uma necessidade, apareceu uma necessidade qualquer, você vai lá, tira um bloco de disco, por exemplo, e põe com mais capacidade de armazenamento e por aí vai. O que eu acho que é bem interessante aqui é o fato de que você pode fazer tudo isso com o sistema funcionando, on the fly, quer dizer, vivo ali, processando, você troca a peça que você quiser. Isso é muito legal, muito bacana. Vamos dar uma olhada como funciona de fato, rapidinho aqui, um vídeo bem legal sobre o Project Christine. Apresentando computador com o design mais modular do mundo. Totalmente modular. Atualizado facilmente. Silenciosamente poderoso. Imagem mostrando uma estrutura modular onde as partes se encaixam e desencaixam nos espaços disponíveis. Project Christine, conceito de design em computador modular. www.razerzone.com/Christine
Muito bacana, né? E agora eu queria falar com vocês sobre a formação das pessoas, né? Um ponto muito importante para que se tenha autonomia, eu acho que a gente está bem formado, né? Não é apenas ter tecnologias disponíveis, mas usar das tecnologias, especialmente as já disponíveis, especialmente aí a web, né, pessoal, para poder chegar a sites de fato interessantes. Imagine que a gente pode ter na nossa formação a possibilidade de estudar nas maiores universidades do mundo, fazendo cursos um pouco menores, claro, mas gratuitamente. Imagina que você possa fazer cursos de graça em Harvard, Berkeley, MIT, Australian National University, enfim, as maiores do mundo que estão unidas cedendo cursos gratuitos, EAD, com um período perfeito, né, como se fosse um treinamento in loco, lá você tem cursos de um mês e meio, acompanhado por professores, diversos coordenadores das áreas, você recebe as notas, faz as provas de maneira totalmente segura e recebe certificado das maiores universidades do mundo na sua casa de graça. Olha só que bacana, convido todo mundo a conhecer, é o edx.org. Vale a pena se inscrever, criar uma conta, pesquisar um pouquinho o que tem de interessante, e se você achar um curso que vale a pena, não é só tecnologia não, tem vários, você se inscreve e começa a cursar, é muito legal. É assim uma ajuda muito grande, né, dessas universidades para todo mundo aí no mundo inteiro. E já que a gente está dando algumas dicas, como todo mundo sempre pede algumas dicas para o usuário final, aquelas dicas mais rápidas, podem ajudar no dia a dia, eu trouxe algumas para vocês. Primeiro falar um pouquinho sobre o QFala. Algumas pessoas conhecem já, não é tão recente assim, mas achei bem interessante. Eu acho que o QFala tem uma sacada muito legal, né? Você entra no site deles, cria sua conta lá e define um grid. E depois você baixa o aplicativo deles e usa esse grid no seu aplicativo para controlar o seu computador. Então, para as pessoas que têm deficiência, é muito bacana, ele pode ajudar bastante, porque não tem aquela necessidade de você interagir fisicamente com o computador, que não através de um tablet. Olha que legal, né? Você está com o seu computador na sua frente, o tablet na sua mão, esse grid ali, lógico, baixado no seu tablet, dentro do aplicativo, e você consegue, então, manipular o seu computador. É bem interessante e bem legal. Além, claro, das visões, né? A visão profissional, então é interessante para terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, enfermeiros, a visão do usuário, né, as pessoas que têm essas necessidades, por exemplo, quem tem autismo, paralisia cerebral, ou então esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, vítimas de AVC, TCE, enfim, para vários tipos de necessidades, né, que se formam aí e que você pode usar dessa solução aí de tecnologia de uma maneira bacana. Assim, também para quem é cuidador, né? Para os pais, para profissionais, familiares, instituições, enfim, tem algumas visões bem interessantes aí do QFala. E algumas dicas rápidas também que eu queria passar para vocês. Primeiro, e eu sempre falo nisso quando eu faço apresentações, né, quando eu faço palestras voltadas para públicos que podem ter pessoas com necessidades especiais. Acho que é muito importante a empregabilidade, né? Somos todos iguais, então a gente tem que ter emprego também todo mundo, né? Ou as mesmas oportunidades. Existe um site bem interessante que é focado em pessoas com deficiência, que é o deficienteonline.com.br. Para que serve, né? São oportunidades de emprego e discussão aí entre essas pessoas que têm essas necessidades e podem trocar experiências, o que é bem bacana. Outro site que eu achei muito legal e pesquisando, eu conheci há pouco tempo, é o assistiva-itsbrasil.wordpress.com. Eles estão dentro de um WordPress, né? Qual é a ideia aqui, né? O Assistiva ITS Brasil, ele permite a troca de conhecimento sobre tecnologias assistivas, funciona como se fosse um fórum, então muita gente pode se conectar e trocar as experiências, enfim, e dar dicas, né, para outras pessoas que podem necessitar também. Muita gente precisa fazer documentação, tutoriais, né? E hoje em dia isso é um pouco chatinho de fazer, na verdade tem muitas coisas para se preocupar, às vezes quer pôr imagem, quer formatar e tal, mas existe uma solução na nuvem que é muito legal, que é o iorad.com e permite você fazer a criação do seu tutorial, já fica salvo na nuvem, você acessa de onde quiser e permite pôr imagens, salvar tela, né? Fazer organização, é bem legal, ajuda bastante para qualquer tipo de documentação, até para estudar, né? No dia a dia no seu estudo também, usar o iorad na sala de aula, se tiver permissão de um acesso externo, enfim, e usar a nuvem para ajudar você a administrar o seu material de estudo, é bem legal. Outro aplicativo bem bacana é o MiniGet, ajuda bastante na questão dos downloads, você poder gerenciar os seus downloads, né? Vários de uma vez, se suspender, começa de novo no outro momento a partir do mesmo ponto, então é uma ferramenta que ajuda bastante no dia a dia e que a gente está sempre fazendo download hoje em dia, pode ajudar muito, né, pessoal?
Conversão também entre vários formatos de arquivos, ideal a gente fazer com uma ferramenta que já faz de vários formatos para vários formatos. Eu recebi um arquivo num formato de vídeo, mas eu quero converter para um outro formato, ou então eu tenho um vídeo que eu quero extrair só o áudio, por exemplo, em MP3 e tal, então eu uso o Format Factory. Uma dica para vocês é sempre baixar esses aplicativos do site do player que desenvolveu, né? Então nesse caso do Format Factory vocês encontram no formatoz.com. Aí você converte, faz conversão entre vários formatos de arquivos, é bem bacana, ajuda bastante. Um serviço também interessante para brainstorming, né? Aquela discussão que a gente tem antes de um projeto, jogar ideias na mesa, todo mundo discutir e tal, é o stormboard.com. Mesma coisa, eu levo para a nuvem e organizo ideias, né? Numa situação pré-projeto assim, ajuda bastante a ir documentando essas ideias e depois trabalhar bem. Duas dicas agora voltadas para quem quer ajudar na acessibilidade, né? Uma delas é o bonequinho, o aplicativo ProDef, vocês talvez tenham ouvido falar, já acho bem bacana. A gente comentou inclusive com vocês no ano passado, eu queria reforçar. O ProDef é interessante para que você possa ter um tradutor de Libras ali virtual, um bonequinho, um avatar que faz a tradução conforme você vai falando com ele num aplicativo. E se você desenvolve um site e quiser ter a facilidade do bonequinho, do avatar do ProDef no seu site, dê uma olhada no weblibras.com.br, é muito bacana porque você pode ali trazer isso para o seu site, daí a pessoa pinta o site e o bonequinho faz a tradução do texto exatamente em Libras, o que ajuda bastante, né? Vocês sabem que em todas as oportunidades que eu tenho aí de palestra, a gente sempre leva alguma ação social, né? E eu queria comentar com vocês hoje de uma que a gente está bastante engajado aí, que é a doação de medula óssea. Instigar as pessoas a fazerem isso é muito legal, porque na verdade o que acontece aqui, pessoal, é que vocês podem doar vida em vida, né? Você pode ser um doador de medula óssea. É extremamente simples, nada mais é que extrair um pouquinho de sangue, como tiraria em qualquer situação, e armazena lá, vai ser estudado. Se tiver uma necessidade, né, um receptor aí que precisa e você for compatível, você é chamado de novo e daí tira um pouco mais de sangue e, enfim, acaba procedendo de fato a doação da medula. Eu sou aí um doador de medula óssea também, eu fiz isso. Eu fiquei assim espantado, né, do quanto isso é importante, quanto é simples e o quanto é importante, porque tem várias crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, que precisam da doação de medula óssea, né? E eu acho isso fundamental para que a gente possa viver em sociedade, né? Se pôr no lugar do outro, a empatia, né? Imagine a importância disso se você precisar. Então seja um doador, vale a pena. Eu deixei um endereço aqui para vocês, que é o inca.gov.br, para ter informações oficiais mesmo, né? Facilitar as dúvidas, enfim, vocês podem identificar os pontos mais próximos das suas residências para que vocês façam a doação. Ajude a gente a espalhar, acho que é uma campanha, né? Uma iniciativa do bem muito legal e vale bastante a pena. Outra coisa agora, eu queria comentar com vocês, aproveitar esse espaço que a Dolores está nos dando, para falar das nossas iniciativas de tecnologia que vocês podem usar também para ajudar. A primeira delas é o nosso portal de tecnologia que está saindo agora para tecnologia corporativa, mas ele é bacana para apoiar profissionais de qualquer área. Então ele está com base naquilo que tem de melhor na TI corporativa. Então tem muitas coisas de projeto, informações bacanas, casos de sucesso, entrevista com gente legal da tecnologia ou que fala sobre tecnologia, como transformou, como ajudou e tal. Queria convidar vocês então a entrarem no portal e a partir daí lá na aba Login, se inscrever e passar a ter acesso gratuito a vários conteúdos. Outra iniciativa muito legal, nós estamos comemorando agora, já são 7 anos e meio, o projeto Tecnologia para Todos, que está com um site novo. E ali dentro tem muita coisa que pode ajudar no dia a dia, né? Voltado a profissionais, a todas as pessoas, com ações sociais que a gente faz com tecnologia também, é bem interessante. E muitas coisas úteis, como por exemplo inovações, as modernidades que estão chegando, sites úteis, blogs interessantes, dicas em vídeo, em podcast, e vários eventos que estão acontecendo, que são gratuitos, que vocês podem aproveitar, então é bem legal. Queria convidá-los também a acessar o tecnologiaparatodos.com.br e lá na aba Login vocês se inscrevam, vão ter as informações aí, é bem legal. A nossa revista Tecnologia para Todos está no número 1, saiu e a gente está com ela disponível no site. E vocês podem ter várias informações no formato de revista, mas com artigos curtos, interessantes, rápidos, né? Porque hoje em dia a mobilidade implica em você ter a informação que é importante, assim, e a gente teve um cuidado muito grande com o visual da revista para que ele fosse agradável, né? Interessante. Tem desde o humor com tecnologia até entrevistas com pessoas que são interessantes, que podem dar exemplos, aí, casos de sucesso de implementação de tecnologias em Secretaria de Educação, em municípios, enfim, vocês vão gostar. É bem legal, a gente caprichou. Isso é
foi feito para vocês mesmo, para ser caprichado, ser bem legal. E como são várias iniciativas, eu queria deixar com vocês o nosso hub, né? Na verdade, você digita lá fernandolemostecnologia.com e você cai nessa página simples e que nos botõezinhos azuis lá embaixo te dirige às nossas diversas iniciativas, né? O portal, o projeto Tecnologia para Todos, o meu site de palestrante, os nossos programas na TV, a revista e o aplicativo já estando no ar aí para vocês também. E uma novidade, né, exclusiva aqui para o Congresso e pela Dolores também, é que a gente está fazendo uma campanha com vocês, né, para o acesso ao portal. Vocês acessam o portal no fernandolemos.info. Info é a extensão voltada para quem gera conteúdo, então tem muito conteúdo bacana ali dentro, como a gente falou. Vocês se cadastram na aba Login, mas tem um campo no cadastro onde você pode pôr um código promocional. Daí você usa o código CGAC, que é exclusivo aqui do Congresso de Acessibilidade, e a partir daí você tem acesso gratuito a um conteúdo genérico, e quem tiver interesse em assinar a área reservada também tem um preço muito mais baixo do que o normal. Por quê? Porque a gente faz isso voltado a ajudar, né, nessa coisa da acessibilidade aqui no Congresso também. Acho que vocês vão gostar, vale a pena. Então o código aqui do Congresso, para vocês que estão entrando a partir do Congresso, é o CGAC, exclusivo para todas as pessoas que estão lá na nossa audiência aí. Eu queria, o nosso tempo é curto, né? Eu sempre fico chateado quando está acabando, porque sempre acho que dá para ter falado muito mais, mas enfim, a gente tem um tempo que tem que respeitar. Queria agradecer a duas instituições que estão sempre apoiando a gente, especialmente em congressos pela web, que são a Unasp, e vai como dica para vocês também, uma grande universidade super reconhecida, está fazendo 100 anos esse ano, teve uma festa linda agora dia 15 de novembro aqui em São Paulo. Eles são uma universidade muito forte, muito reconhecida no mercado de trabalho também, por conta da qualidade. Eles estão com um foco muito grande em ensino EAD, então qualquer pessoa no Brasil inteiro pode se candidatar, pode estar ingressando na Unasp, né, fazer cursos de nível superior na Unasp via EAD, o que é muito legal, uma qualidade fantástica, então tudo a ver com os nossos princípios aí, trazer o que tem de melhor para vocês. E agradecer também à Quality, que é uma empresa de serviços muito forte que opera aqui em São Paulo e que tem um viés muito bacana também da preocupação social. Eles estão com a gente em várias ações, além de serem excelentes na questão dos serviços de tecnologia, especialmente para pequenas e médias empresas, né? Quem é dono de uma pequena e média empresa, acesse a Quality, conheça os serviços deles, extremamente acessível e de uma forma onde você implementa uma tecnologia simples e muito bem feita aí na sua empresa, né? Então vale a pena conhecer, além do que eles têm um princípio muito bacana aí, nas nossas iniciativas, né? Vale a pena. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela audiência, mais uma vez estivemos juntos, espero que a gente se encontre sempre. Para mim é uma satisfação poder participar de um congresso tão importante, né, como esse, e saber que a gente toca tanta gente do bem, tanta gente legal, e pode um pouquinho, né, ajudar a elucidar, trazer algumas coisas de novidades aí para vocês, no meu caso com tecnologia. Eu queria deixar os meus contatos, então eu vou deixar o meu e-mail, o nosso hub que eu comentei com vocês, e as nossas redes sociais e também o Twitter, né, do Projeto Tecnologia para Todos. E fechar agradecendo mais uma vez a Dolores, parabéns Dolores, mais um ano de sucesso, mais um congresso de sucesso, muito bacana, acho uma iniciativa assim louvável, sabe que eu sou seu fã e sou fã da iniciativa, pode contar sempre com a gente, como eu disse no começo, você sabe que isso é sincero, é de coração. Muito obrigado a todos vocês, queria fechar com uma frase que eu uso muito em todos os meus eventos, e eu acredito nisso, eu acho que a tecnologia tem que chegar a todas as pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus. E-mail contato@fernandolemostecnologia.com. Site www.fernandolemostecnologia.com. Redes sociais Fernando Lemos Tecnologia. Twitter Tecno para Todos. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir.
E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.